Olá a todos vocês, participantes aqui do meu canal do YouTube, das minhas outras redes sociais. Hoje a gente tem uma oportunidade de ter uma conversa, além de muito especial, uma conversa muito importante. Temos a honra de ter aqui num momento super confuso, eu imagino como é que deve estar a agenda dela, a deputada Jandira Fegali. Acho que posso chamá-la de minha amiga, né? Amiga Com Jandira certeza, Fegali, Eduardo. uma pessoa que eu tenho assim uma admiração muito grande, não só pela luta, pela caminhada, mas também pela capacidade de compreender de uma forma tão rápida essas coisas que estão acontecendo. Eu imagino, num momento de país como esse, né, Jandira, onde a gente está passando por uma questão de discutir ao mesmo tempo uma reforma tributária, uma reforma da Previdência, com a questão dos decretos que o governo coloca, né? Você pegar e tentar entender tudo, a parte técnica, a parte legal e etc., deve ser muito difícil estar vivendo no legislativo num momento como esse. E ontem você fez, esse o motivo da gente estar conversando aqui, você fez uma fala que, na minha opinião, foi a melhor fala até agora sobre a reforma da Previdência, foi uma fala brilhante, uma fala de 18 minutos, na qual você comentava o relatório apresentado pelo Samuel Moreira, né, deputado do PSDB, se não me engano, onde ele coloca ali a proposta de texto para ser votada na comissão especial sobre a reforma da Previdência. Então, eu queria já novamente te dar bom dia, agradecer essa sua presença e falar o seguinte: esse relatório apresentado pelo Samuel Moreira, ele está sendo mostrado pela mídia, mostrado pelo próprio governo, como um relatório que foi um meio termo, resolveu abrir mão de várias coisas que estavam naquela proposta, que realmente era cruel no começo, mas que tirou o BPC, tirou trabalhadores rurais, tirou capitalização. Então, vamos fechar assim no meio termo. Mas, na prática, isso fica muito claro no seu discurso de ontem, continua uma coisa muito parecida com o texto original, com vários perigos originários da reforma do governo, que é a questão da desconstitucionalização, a questão da não garantia de salário mínimo em várias situações. Enfim, ainda é um texto que nem de perto garante essa proteção que a gente tem da Seguridade Social hoje. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de como é que é a sua visão desse texto apresentado pelo Samuel Moreira. Bom, primeiro, Eduardo, bom dia para você, para quem nos ouve também. Primeiro, me colocar da mesma forma como você é uma pessoa muito querida, né? Obrigado. A gente tem se aproximado muito nesse período, não só pelo seu posicionamento, tudo isso que está acontecendo no país e com as pessoas, principalmente as pessoas mais pobres, né, desse país, as pessoas que mais precisam nesse momento do nosso esclarecimento, da nossa luta, mas porque você tem sido um peregrino também, né, por toda essa nação imensa e cada vez mais sensível e buscando não só esclarecer, mas de alguma forma sensivelmente se aproximando muito das pessoas e de nós para trabalhar um tema tão complexo, tão difícil e que toca tão de perto o coração, a vida e a sobrevivência, né, dessa gente toda desse país que nem sempre alcança o esclarecimento necessário para continuar essa batalha. Então, você é um querido para todos nós, é um amigo Muito nosso obrigado. e tem sido grande parceiro nessa batalha. Segundo, Eduardo, você tem alcançado as pessoas, não só com a sua batalha, mas com essa tua rede social, que tem dado uma imensa contribuição às pessoas que buscam informação, mas aos formadores de opinião também. Você é uma pessoa muito qualificada nesse campo da economia, nesse campo da discussão das políticas sociais. Isso tem ajudado muito que as pessoas compreendam o que está acontecendo. E nós estamos precisando muito disso nesse momento. Nós temos um adversário nesse debate, que é uma voz única na grande mídia brasileira, né? Os países, qualquer lugar do mundo que você chega, as televisões, a grande mídia tem debate, tem posições diferentes. Aqui não tem. Tem debate. Eu nunca fui chamada em nenhuma televisão para dizer minha opinião, né? Não há debate de posições contrárias em lugar nenhum. E aí eu aproveito o seu ponto para falar o seguinte: não só a Jandira nunca foi chamada,
como eu não lembro de ter assistido em nenhum dos noticiários principais uma mulher falando, tá? Porque tem a Jandira, tem a Fatorelli, tem a Denise Gentil, tem tanta gente, nenhuma mulher, tá? Nenhum negro, não vi nenhum negro falando sobre reforma da Previdência em nenhum dos canais. Então, além da Jandira, uma pessoa super qualificada, trago aqui também a mulher, né? Que não está tendo esse espaço. Não, eu diria mais nenhuma posição contrária à reforma, né? É Nem isso. mulher, nem negro, nem homem, ninguém isso. contra está sendo chamado. Então, não há debate, né? É uma voz, é uma coisa homogênea. No mundo da economia, no mundo político, no mundo acadêmico, no mundo da luta social, no povo, não tem ninguém contra nessa mídia. Então, é muito difícil o debate, né? É muito desleal a luta política. Então, aqui no Congresso, nas suas redes, nas redes sociais, na TV Câmara, na TV Senado, é o único lugar onde a gente consegue falar. O relatório que você pede para a gente comentar, do Samuel, ele está sendo passado pela mídia como uma grande solução. Ele resolveu tudo, limpou a proposta original. Na verdade, a proposta original era muito ruim e o relatório continua muito ruim, né? Claro que nós tivemos uma vitória importante, que foi tirar o núcleo da proposta Guedes-Bolsonaro, que era aquela capitalização seca, né? Substitui tudo pela capitalização e pronto. Ou seja, tira aquele sistema contributivo múltiplo do cidadão que tem a contribuição do empregado, do empregador, da taxação do capital e dos entes, né, públicos para a contribuição solidária intergeracional, e vai você sozinho para o banco. Isso não está lá. No entanto, ficou uma antessala da capitalização. No regime geral, que é esse regime de que todo mundo participa, né, que é o famoso INSS. Famoso INSS, há uma antessala da capitalização, que foi o que eu disse ontem na comissão, que é na hora que você retira a proteção de todos os benefícios que não são programáveis, né, os benefícios não programados, que é quando você retira da aposentadoria pela idade, vamos dizer assim, a aposentadoria da vida laboral e a pensão por morte, todo o resto está sem cobertura. Isso é muito importante. Isso eu queria que todo mundo que estivesse aqui acompanhando esse vídeo parasse e prestasse atenção, desse o foco, então se está o liquidificador ligado, etc. Para tudo. Não, é para tudo. Por que eu estou te falando isso? Eu ouvi o seu vídeo, né, que você postou no Facebook, vindo de Uber para cá. E o cara do Uber, ele ouviu ali, pô, quem que é essa? Aí ria, não sabia se falava bem ou mal, porque não sabia qual era o meu posicionamento político, não sei o quê. Aí, na hora que você falou o seguinte, olha, seguro-desemprego e licença maternidade, não lembro das coisas que você falou o seguinte, isso não tem mais a garantia, o cara parou, olhou para trás e falou assim, mas isso que ela está falando agora é verdade? Então, isso, para mim, é um ponto nevrálgico e que as pessoas precisam saber. Então, eu gostaria que você fosse muito clara nesse ponto para as pessoas em relação a esse relatório. Então, tirando a aposentadoria, vamos dizer, a aposentadoria esperada, né, da velhice, quando você para a atividade de trabalho, e a pensão por morte, todo o resto, invalidez, acidente de trabalho, proteção à maternidade, outras pensões acidentais, qualquer outro benefício, ficou sem cobertura no relatório dele. Aí ele joga para uma lei que nós não sabemos qual será, uma lei ordinária, e que pode ser privatizado. Ou seja, pode ser coberto por um seguro privado, que nós não sabemos o que será, ou seja, essa é a antessala da chamada capitalização. Ou seja, não há mais... Ficou mudo agora, Jandir. Acho que ficou mudo o seu... Deixa eu ver. Bruno nos socorra aqui no mudo. Pronto. Agora ele joga para ele falar da capitalização. Você sabe quando começa a falar essas coisas e fica mudo? Isso sempre acontece comigo. Eu já acho que é algum hacker que me invadiu. Não. Que acontece. Então, isso aí ele joga para uma lei e permite que o setor privado tome conta. Que loucura. E na área pública, do regime geral do servidor público, ele diz o seguinte, o município, o Estado e o governo federal também vão tomar conta, e a gente também não sabe como será isso. Então, isso é muito grave. Isso é um dos aspectos do relatório que piorou da PEC para o relatório dele, né? Esse é um dos aspectos. Um outro aspecto gravíssimo é que a pensão por morte vai para dentro da Constituição, podendo ser menor do que o salário mínimo, coisa que hoje
Então, a Constituição não pode. Né? Eu sempre gosto de trazer as pessoas para o conceito. Gente, olha só. Pensão por morte, o que acontece? Eu lembro quando eu sou divorciado e casei a segunda vez, muito amigo da minha ex-esposa, que é amiga da minha esposa atual, a gente se dá muito bem. E quando a gente se separou, a gente vivia numa comunhão parcial de bens. E aí, quando a gente foi lá e fez a divisão, um monte de gente chegou para mim e falou assim: Eduardo, você não se sente mal de fazer isso? Você ganhou esse dinheiro todo, você vai dividir com ela? Aí eu falo assim: meu amigo, era o seguinte, a gente vivia um time e ela ficava me dando toda a estrutura que eu precisava para poder trabalhar naquele momento que a gente decidiu isso em conjunto. Se a gente se separa, durante todo esse tempo onde eu pude me dedicar para essa carreira, ela teve que cuidar dessas outras coisas que a gente combinou e ela não tem como começar do zero ali com tudo isso que eu tirei dela também, porque eu tirei tempo dela que ela podia ter se dedicado. Então, por nada mais justo do que isso. E quando a gente fala em pensão por morte, a gente está falando de uma pessoa que era dependente de uma outra, que trabalhava e essa pessoa oferecia todas as condições para essa pessoa poder estar trabalhando. Ela, durante esse tempo, ela não ficou fazendo cursos, ela não ficou se preparando, ela não colheu experiência. Então, não tem quando essa outra pessoa morre, essa pessoa fala o seguinte: olha, eu vou partir de onde esse meu companheiro parou, ou de onde esse meu pai parou. Porque não tem. Essa pessoa não está preparada para isso. Ela criou, ela foi o esteio, ela foi o suporte, ela foi o apoio para a outra chegar onde ela chegou. Quando essa pessoa morre, ela simplesmente tem essa pensão por morte exatamente porque aquilo ali era um time. Se você tira isso dessa pessoa, ela não tem a experiência, não tem o preparo, não tem a capacidade de ter um emprego, muitas vezes não pode sequer, por causa das responsabilidades que assumiu, tomando conta da estrutura toda que o outro deixou, buscar um emprego. Ela vai viver de quê? As pessoas veem pensar em morte como se fosse um prêmio, entendeu? Eduardo, pense nisso na pessoa que ganha, uma família que ganha 2 salários mínimos, um salário mínimo e meio, exatamente, e vem para metade. E bota na Constituição a possibilidade de ser 50%, né? E só ganha um salário mínimo se essa for a única fonte. Se não, pode ser menor, pode ser 50%, mais 10% por dependente. Então, isso foi para o texto permanente da Constituição, a possibilidade de ganhar menos que um salário mínimo na pensão por morte. Também foi para dentro da Constituição o acesso mais baixo para os trabalhadores que alcançam o abono salarial, que hoje são trabalhadores até 2 salários mínimos, ele trouxe para R$ 1.364. As pessoas estão entendendo errado, porque as pessoas estão achando que o abono continua igual e a única coisa que mudou foi que o limite foi de 2 salários mínimos para 1.300 e pouco. Não é verdade. Não é isso. Não é isso. O novo texto permite que você agora ganhe menos de um salário mínimo, porque você vai ganhar proporcional aos meses que você trabalhou. Então, pode ser que você ganhe R$300 de abono salarial. Não, e quem pode alcançar, que hoje é quem ganha até 2 salários, é quem ganha até 1.364. Então, a linha de corte baixou e o abono pode ser é isso aí. do que um salário. Então, é mais grave ainda. O cálculo do benefício, que hoje é 80% da média dos melhores remunerações da sua vida. Na verdade, 100% da média das 80 melhores remunerações. Hoje é esse o cálculo. Isso. Levou para dentro do texto da Constituição, coisa que nunca foi da Constituição, porque o cálculo é lei hoje, porque ele varia com a conjuntura, para você manter um valor melhor. Isso mesmo. Foi para dentro da Constituição essa média dos 100% de remuneração. Foi para dentro do texto permanente da Constituição. Isso é um absurdo. E só uma valor menor do benefício. Conta para as pessoas fazerem, tá? É sempre legal você ter um número na cabeça para não ficar com uma coisa abstrata. No Brasil, há 2 anos atrás, a situação hoje é pior do que a de 2 anos atrás. Há 2 anos atrás, quase metade dos empregados conseguia comprovar menos de 5 meses por ano de contribuição, 4,9 meses. Isso significa o seguinte, que com a proposta do governo, você passa a ter que comprovar no mínimo 20 anos se você já tiver 65 anos de idade. Vamos lá. Os homens, né? Isso é para os homens. Os homens. Só que como você só consegue comprovar 5 meses por ano, em média, essa metade dos trabalhadores, isso significa que depois de 48 anos de trabalho, você vai ter 60% da média de todos os salários, que incluem aqueles primeiros, quando você não ganhava nada.
Então, olha só, se você começou a trabalhar com 20 anos, com 68 anos, você tem 60% da média dos salários que você teve. Em outras palavras, eu vou te falar, e agora você entendeu com esses números, o seguinte: de onde vem a economia do governo? Vem de você morrer antes de receber. A economia vem numa aposta da morte chegar antes do benefício. É essa a crueldade do tema. E com esses números que eu estou te dando, isso não são opiniões, isso são fatos. Eu sempre gosto de dividir as coisas em fatos e opiniões. Tem opinião, eu acho que não deveria ter capitalização, porque eu acho que a proteção social é importante no país igual. Isso é a opinião do Eduardo. Agora, os números que eu estou dando agora são fatos. E ontem, na fala da deputada Jandira, ela fala a expectativa de vida do Nordeste é 69 anos. Quando você vai se aposentar com 68, com 60% da média, é o seguinte: a morte chega antes, ou quando chega ali, linha de chegada, quem chega primeiro, um do lado do outro. Tem dois dados aí importantes, Eduardo. O primeiro é o seguinte: você trabalha mais para ganhar menos. Isso é um dado da reforma, né? Ele está propondo que você trabalhe muito mais para você ganhar muito menos. Segundo, com os critérios colocados, você dificulta o alcance da aposentadoria, você pode não alcançar, e quando alcançar, você vai ganhar menos. Esse é o dado, é o fato que você está colocando aí. Isso não é uma opinião, é um fato. Né? Então, você coloca idade mínima, um tempo maior de contribuição e um benefício menor. É isso que está posto. E como o país é um país muito grande, muito desigual, socialmente falando, e com a possibilidade de mercado de trabalho menor, e com a expectativa de vida menor, vai ter lugares em que o alcance da aposentadoria é impossível. Impossível. E essa carência de 15 anos para as mulheres e 20 anos para os homens foi colocada na disposição transitória. A lei ainda vai regular isso. Então, pode ser que, quando vier a lei, não seja nem 15 nem 20, pode ser 25. É um cheque em branco que nós estamos dando. Isso sai da Constituição e vai para uma lei ordinária que pode ser regulamentado por medida provisória. Porque lei ordinária, leia-se medida provisória. Então, não tem nada certo. 15 anos para as mulheres, que hoje tem que somar um papel ali, uma declaração do empregador aqui. Considera o seguinte: 6 milhões de empregadas domésticas no Brasil, a grande maioria hoje não consegue nem contribuir. Aliás, eu cheguei a falar com alguns deputados, a pena que foi no final, que eu tinha uma proposta que era o seguinte: vamos igualar as regras para os empregados domésticos a do trabalhador rural. Porque o empregado doméstico no Brasil, ele ainda vive um regime de semi-escravidão. Às 11 horas da noite ele está servindo coisa para o patrão, ele acorda às 5 para poder estar lá servindo o café da manhã, entendeu? Não trabalha final de semana, etc. Então, são mulheres, na maioria negras. Então, tem um corte de classe, um corte de gênero e um corte de raça. Em algumas profissões, não só as mulheres ganham menos do que os homens, como as mulheres brancas ganham mais do que as mulheres negras. Em muitas profissões. Então, há uma diferença, inclusive, entre a mulher branca e a mulher negra. A juventude, inclusive, ela hoje, nos últimos PNADs, inclusive, mostra que a juventude não consegue mais entrar no mercado de trabalho e, portanto, o futuro está ficando cada vez mais difícil, inclusive para a aposentadoria. E com essa reforma, eu disse isso ontem também na Câmara, em que as pessoas não vão conseguir mais sair, porque não se aposentam, a entrada do jovem também no mercado de trabalho vai ficar mais difícil. Tinha ouvido isso, achei genial. Eu nunca tinha ouvido. As pessoas não saem, os jovens também não entram. Né? Então, se você não entendeu o argumento é o seguinte: gente, com a reforma nova, você não pode parar de trabalhar. Por quê? Você não tem aposentadoria. Se você não é dono do capital, se você não é dono da máquina, se você não é dono da terra, só te sobra para sobreviver oferecer o seu trabalho. Então, você tem que oferecer seu trabalho até o último dia da sua vida. Se você não sai do seu emprego, o cara não precisa contratar outra pessoa. Se não precisa contratar outra pessoa, como é que o desemprego vai diminuir entre os mais jovens? O jovem não entra. Não entra. E a coisa da experiência que é exigida, cada vez bota o jovem mais fora. Aí é bico, e com a reforma trabalhista é precário, é bico, é subemprego. Então vai ficar um círculo que não é virtuoso, né? Então, mas um ponto antes da gente concluir aqui, que eu sei da tua agenda lotada. Gente, aposentadoria para as pessoas que trabalham com agentes nocivos. Eu sei que é um ponto pequeno isso é gravíssimo. Economia,
Mas eu não penso como economia, que nem o governo. Quem pensa como economia, quem pensa como Excel, e a gente vai terminar essa conversa falando sobre isso, chega a se aproximar de um sociopata, porque você ficar fazendo risco em planilha de Excel, você está sem saber, você está escolhendo número de pessoas para matar, que é isso que você está fazendo. Então, a aposentadoria especial, para mim, espacial, né? Espacial vai mandar todo mundo para o espaço. Ela é emblemática, porque o que acontece? Como é que existe hoje? Pessoas que trabalham com condições de saúde que são muito arriscadas, existe um cálculo que é o seguinte: olha, se você trabalhar mais de 15 anos mexendo com esse tipo de componente químico, você provavelmente vai ter um câncer e vai morrer. Então é o seguinte, você não pode, o corpo humano não aguenta mais do que 15, do que 20, do que 25 anos. Mas quantos anos eu tenho que ter para me aposentar? Não interessa. Você pode ter 30, pode ter 40, pode ter 45. O que importa é a data de validade. Quando você compra o Yakult lá no supermercado, o Yakult vai durar 20 dias, sei lá quantos dias dura o Yakult. Não importa quando você comprou. Não importa, mas é daqui a 6 meses, 10 meses ou um ano. É da data que você comprou 20 dias, ele vence. Ele não pode ser tomado depois. Então, tem algumas profissões que têm uma data de vencimento, uma data de validade. Acima daquilo, estraga, morre, mata. O governo, ele colocou uma idade mínima. Ou seja, se você trabalhou 20 anos e depois de 20 anos, se você continuar, você provavelmente vai morrer, o governo falou o seguinte, só que é o seguinte, você não vai mais poder se aposentar. Então você escolhe, ou você fica provavelmente sem ter onde trabalhar, porque o que você sabe fazer era aquilo, você não vai conseguir se colocar em outro lugar, ou você continua para não morrer de fome, você escolhe morrer do seu trabalho. Então, quem escreve uma lei dessa, deputada? Quem escreve uma lei dessa? E eu, junto já com a última pergunta, você começa a sua fala falando uma coisa que é o seguinte, essas pessoas que estão escrevendo, elas conseguem estar na cabeça delas imaginando o olhar das pessoas com quem elas estão lidando, elas conseguem imaginar a casa onde essas pessoas vivem, elas conseguem imaginar o sofrimento que essas pessoas passam, ou elas simplesmente estão lidando com uma planilha de Excel? É isso, Eduardo. Essa questão, eu como médica, inclusive, ouvindo você falar, me toca muito, porque a aposentadoria especial não é especial de privilégio, é especial no sentido de que o agente nocivo à saúde, ele não pode permanecer por muito tempo diante do trabalhador, né? Seja o mineiro de carvão, seja a pessoa exposta à radiação, seja a asbestose na indústria naval, por exemplo, né? Então, algumas profissões expostas a agentes nocivos, e pode ser o agente nocivo também a saúde mental, né, o estresse. Então, essas pessoas têm um tempo de exposição para evitar que elas adoeçam. Antes que elas adoeçam, elas têm que sair, né? Então, por isso existe a aposentadoria especial de 15, de 20, de 25 anos de exposição. Quando eu agrego a isso a idade mínima, eu somo uma pontuação, eu estou dizendo para a pessoa o seguinte, ou você sai da atividade, por isso não se aposenta mais, ou então você adoeça, se dane a sua vida. Né? E é isso que a PEC está fazendo. Está agregando uma pontuação, impedindo que você se aposente, mandando você adoecer ou morrer. O cara entende isso, deputada? O Samuel Moreira, ele entende isso? Ele entende, né? Ele não é ele sabe o que ele está fazendo? Ele sabe, porque eu conversei com ele sobre a aposentadoria especial antes dele ser o relator, inclusive. Eu disse a ele que era uma aposentadoria especial, ele não sabia antes de ser o relator. Eu expliquei isso para ele. Então, é muito grave isso, né? Então, eu disse, você não pode manter isso no texto, porque isso aqui vai matar as pessoas, né? Então, isso é grave e ontem nós reunimos com as 11 centrais sindicais aqui, que estão pontuando tudo isso, estão contra a aprovação do relatório, o que é muito bom. Há uma unidade hoje das centrais sindicais no movimento. Nós estamos trabalhando aqui, inclusive, é bom dizer, para adiar a votação na comissão e adiar a votação em plenário. A gente, inclusive, tenha tempo para que esse debate se aprofunde e a gente evite a aprovação desse relatório. Né? Então, é isso. Concluindo aqui com a tua última questão, Eduardo, esse sentimento que eu expressei ontem lá foi muito sincero. A gente aqui, em tese, representa a sociedade que está lá fora, que nos elegeu. E a impressão que a gente tem é que muitos aqui se comportam como essa elite criminosa desse país que fica de costas para uma grande maioria que está indo morar na rua, que está desempregada,
que tem os filhos sendo mortos na periferia, uma juventude que não encontra inserção. Nós estamos votando para quem aqui? Essa é a pergunta que eu fiz ontem. Para quem nós estamos votando? Olhando para que realidade? Né? Uma crise política brutal aqui, uma democracia completamente imaculada, com todas as divulgações que estão sendo feitas aí, está todo mundo vendo isso. Né? O raciocínio é puramente fiscalista, as pessoas viraram estatística no papel. É como se a realidade não existisse. Quer dizer, na hora que as pessoas mais precisam do Estado, a gente está tirando o Estado das pessoas. Né? Em vez da gente se preocupar com geração de emprego, com montagem de políticas de infraestrutura, com proteção social. Então, a gente bota a Previdência primeiro para ser retirada das pessoas, a assistência social, o sistema de proteção. A gente vai primeiro votar outras coisas aqui, estruturantes do país, de desenvolvimento da nação, políticas econômicas justas, de mexer com juros, com a sonegação, com a reforma tributária. A gente bota logo na frente uma política fiscal em cima da seguridade. Isso não é possível, e é isso que nós estamos tentando dizer aqui. Só que alguns não ouvem, outros ouvem. E é essa a batalha que nós estamos fazendo aqui. Que é que você está fazendo, que nós vamos tentar continuar para tentar evitar esse desastre, essa crueldade que está sendo feita com a grande maioria. E repito, essa reforma está sendo feita sobre os mais pobres. Não há confronto de privilégio nessa reforma. Eu agradeço muito o teu tempo e eu queria lembrar para todas as pessoas que estão nos assistindo que sejam 100 mil pessoas que vão assistir esse vídeo, mas se 100 mil pessoas tiverem a capacidade de serem agentes multiplicadores, a gente consegue chegar a alguns milhões de pessoas. E todo mundo que é a favor dessa reforma é cúmplice. Está com as mãos sujas de sangue, está ajudando a matar essas pessoas que não podem mais trabalhar com agentes nocivos, que não podem mais trabalhar porque não tem mais força no campo para trabalhar, que não pode mais trabalhar porque não tem emprego, mas precisam de dinheiro porque tem uma família de 5 pessoas para alimentar. Se a gente é a favor dessa reforma, a gente está junto com essa turma que está oferecendo uma planilha de Excel como uma solução para o país. E aí eu convido vocês a fazer o seguinte: sentem um dia ou com a empregada doméstica que trabalha na casa de vocês, você que é classe média, ou com o cara que na feira tem ali e vende os produtos dele, que tem uma história na roça. Tenha um olhar na sua frente. Porque o que mudou na minha vida, de verdade, eu falava isso ontem numa conversa que eu tive, foi ter olhares, ter histórias para me lembrar quando eu defendo uma causa. Porque uma coisa é você defender uma tese de um livro. Uma coisa é você defender uma tese econômica de universidade. Uma coisa é você defender uma ideia de um prêmio Nobel. A outra é você defender uma coisa concreta, palpável, tangível, uma pessoa, uma vida que você conhece. E aí é o seguinte, quando você sai dos livros, quando você sai da letra fria que existe nas teorias para aquela realidade humana que depende da decisão de nós que temos o poder para poder continuar, sonhar em um dia ter uma vida digna, você vai ver que muda completamente a sua visão das coisas. Você deixa de ter essa insensibilidade fiscalista e que ganha esse nome que não mereceria, de responsabilidade fiscal, porque isso não é ser responsável, isso é ser irresponsável. Se ser responsável fiscal fosse isso que a gente está fazendo, a gente não tinha entrado nesse buraco que tem, fazendo isso há 20 anos com esse tripé macroeconômico responsável fiscal que a gente tem. Então, saia um pouco das letras frias, dos livros e das teorias e aproximem-se um pouco das pessoas que você está influenciando na vida ao defender uma reforma como essa. Só essa mensagem que eu queria deixar aqui, deputado. Isso aí, Eduardo. Eu te agradeço e estamos juntos aí nessa batalha. Vai com tudo, viu? Estamos aqui acompanhando a luta e vou botar o link aqui para todo mundo. Obrigação, dever de casa, assistir os 18 minutos e 24 segundos da fala da deputada Jandira ontem na comissão especial para entender o que está sendo votado. Obrigado pelo seu tempo. Muito honrado de ter você aqui no programa. Beijo grande. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.